Olá, pessoal. Eu faço parte do grupo Data Wolves, do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp, e eu estou aqui para apresentar o projeto final de detecção do discurso de ódio. Eu sou o Matheus Clay, e aqui está listado o nome dos membros do nosso grupo. Então, aqui está a agenda do que a gente vai abordar nessa apresentação. Partindo para a introdução e o contexto do problema que a gente quer resolver, a gente sabe que cada vez mais as redes sociais e a internet têm um impacto prático na sociedade e na vida das pessoas. Então, é normal que a gente comece a se perguntar quais são os limites, o que pode e o que não pode estar presente nesse tipo de rede social, porque acaba prejudicando ou é normal para as pessoas. Dentro desse contexto, acaba fazendo bastante sentido a gente tentar implementar modelos que conseguem distinguir conteúdos que são prejudiciais e conteúdos que são aceitáveis. Então, trazendo agora para o nosso problema, a gente quer, dado um tweet, a gente quer conseguir classificar esse tweet como sendo discurso de ódio, linguagem ofensiva, que não contém discurso de ódio, ou nenhuma das duas. O nosso conjunto de dados tem um pouco menos de 25 mil tweets que estão em inglês para ser analisados. Esses tweets, cada um deles foi classificado manualmente por trabalhadores da rede Crowdflower. E então, com base nos critérios utilizados pelos trabalhadores, a gente tem anotado a qual classe pertence cada um dos 24.800 tweets que temos. Sobre a preparação de dados que a gente utilizou. Aqui estão todas as técnicas que a gente estudou. Não necessariamente a gente aplicou todas as técnicas em todos os modelos, mas aqui está um resumo de todas as técnicas que a gente abordou dentro desse nosso projeto. A começar pela transformação de contrações. Então aqui tem alguns exemplos. It's para it is, ou ain't, que vira am not, are not, is not, has not ou have not, dependendo do contexto. Temos a parte de um tratamento para substituir abreviações de gírias. Aqui tem alguns exemplos, except, before, mas a gente partiu então basicamente de uma base de dados de gírias do Kaggle e a gente aumentou essa lista com base em algumas expressões e abreviações que a gente conhecia, que a gente viu na análise exploratória. Por fim, a gente fez uma limpeza de texto, na etapa número 3. Então a gente tirou os arroba alguém para menções dos usuários, tiramos links, pontuações, caracteres especiais e também a menção RT para indicar que é um retweet. Fizemos uso do Spell Checker, que é basicamente uma ferramenta que permite corrigir gramaticalmente as palavras. Então aqui tem alguns exemplos. A gente fez um estudo sobre o impacto da utilização do Spell Checker. Em seguida, a gente aplicou a remoção de stop words, então são palavras de conexão da língua inglesa. Aqui tem alguns exemplos para vocês. A gente fez a utilização do stemming, que é uma métrica que permite a gente reduzir as palavras ao núcleo. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer com que judging fique judge. Então, pega só o radical da palavra. E aí tem outro exemplo com nest. E, por fim, a gente fez uma remoção de linhas vazias. Após toda essa preparação de dados, tinha alguns poucos dados que ficaram vazios, então a gente descartou esses dados. Partindo para a frequência de classes, a gente tem aqui a distribuição das nossas classes, tanto no conjunto de treino e validação quanto no conjunto de teste. No conjunto de treino e validação, então a gente consegue perceber que a classe de linguagem ofensiva tem 77,5%, então é uma classe bastante dominante. A classe nenhum está ali com um pouco menos de 17% e de discurso de ódio com 6%. A gente consegue perceber que a distribuição entre as duas classes é basicamente a mesma, indicando que talvez os conjuntos sejam bastante homogêneos. Um pequeno disclaimer, a partir de agora a gente vai entrar um pouco mais, colocar a mão na massa dos dados e ver um pouco mais, fazer a análise exploratória. Então, como a gente está tratando de um conteúdo sensível, é normal que acabe aparecendo palavras que são ofensivas para as pessoas. Então, já deixa aqui claro que isso não representa de maneira nenhuma a opinião minha ou de qualquer um dos membros do nosso grupo. A gente está analisando o problema para tentar justamente evitar a presença desse tipo de coisa na internet. Então, aqui a gente tem as principais palavras dos tweets em geral, com e sem stemming. A gente consegue perceber, então, que o stemming ele é interessante porque ele acaba unindo algumas palavras. Então, bit e bits, que é o plural aqui, acaba ficando o mesmo radical. Então, essa é uma das funções do stemming. Então, aqui a gente consegue ver que, como foi descrito anteriormente, basicamente as principais palavras, as palavras que mais aparecem, são palavras ofensivas. Então, já conseguimos ter mais uma noção de que realmente é bem desbalanceado o problema. A gente tem aqui uma análise com as hashtags, mas, como a gente pode ver aqui, não parece ter nenhuma... As palavras predominantes não parecem ser tão importantes, então a gente não deu nenhum tratamento especial para as hashtags, elas são tratadas como quaisquer outras palavras. Então, para cada classe aqui, agora a gente tem a nuvem de palavra, tanto como contagem normal de palavra individual, como de TF-DF, para conseguir saber qual que é a relevância da palavra dentro de todo o conjunto de textos, e também os bigramas, ou seja, quais são as duas palavras juntas que mais aparecem em cada uma das classes. Alguns comentários rápidos aqui. Primeiro, a gente consegue ver que
as palavras da discurso de ódio e do discurso ofensivo se assemelham bastante, tem bastante coisa que é parecida dos dois lados, já indicando então um pouco da dificuldade que vai ser de separar essas duas classes. E por fim, a gente tem aqui a classe nenhum, que é um pouco. Que as palavras que estão presentes aqui são um pouco mais distintas das outras duas classes, indicando então que talvez essa classe aqui seja um pouco mais fácil de classificar, conforme o esperado. Partindo agora então para os modelos em si, vamos começar com o baseline. Então, o modelo baseline, a gente utilizou regressão logística. Eu vou fazer um pouco mais detalhado para o baseline agora, as etapas que a gente fez, mas basicamente as etapas foram feitas para todos os outros modelos, que eu vou passar um pouco mais rapidamente no futuro. Então, primeiro a gente pegou o conjunto de treino, dividiu 20% para validação e 80% para treino. Como extrator de características, a gente usou o TF-DF, e ali estão alguns parâmetros que a gente usou para começar a análise. A gente conseguiu, então, a matriz de confusão que está aqui do lado, com uma acurácia balanceada, que vai ser a métrica que a gente vai utilizar para definir o melhor modelo, de 66,5%. E aqui a principal característica que a gente consegue perceber é que ele consegue classificar razoavelmente bem a classe nenhum, ele classifica muito bem a classe ofensiva, porém a classe de discurso de ódio ele tem muita dificuldade de classificar. Então, isso é basicamente porque a gente não tratou o desbalanceamento nesse primeiro experimento. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é justamente tratar o desbalanceamento. Nesse caso, a gente usou o class weight, aqui estão os pesos para cada classe. E fazendo class weight, então, a gente tem aqui a nova matriz de confusão e a gente consegue perceber que a acurácia realmente melhorou bastante. A acurácia balanceada subiu para 81,2%. E a taxa aqui de verdadeiro positivo para a classe de ódio subiu bastante também, agora está em 62%. Ainda não está muito boa, mas já conseguimos perceber um avanço bastante expressivo. A próxima etapa, então, foi fazer o ajuste de hiperparâmetros e adicionando técnicas de regularização. Aqui está o resultado, então, os melhores parâmetros que a gente utilizou, regularização L2. Está aqui a matriz de confusão, então, e a gente vê que no conjunto de teste, então, a acurácia balanceada ficou em 79,2%. Isso utilizando o spell checker até agora. Então a gente se perguntou, será que o spell checker faz sentido? Será que vale a pena utilizar ele? Então a gente pegou o último modelo agora com que tinha os hiperparâmetros já otimizados e treinamos sobre um conjunto de dados, uma base de dados que não tinha o pré-processamento do spell checker. E aí aqui está a matriz de confusão sem o spell checker e a gente vê que a acurácia balanceada ficou em 80%. Então se a gente faz um resumo do nosso baseline, a gente saiu de uma regressão logística de 64,4% de acurácia balanceada no teste e chegou em 80% utilizando balanceamento com class weight, grid search para otimizar os hiperparâmetros e sem utilizar o spell checker, porque como a gente viu aqui, o spell checker basicamente está fazendo a gente perder 0,8% de performance na acurácia balanceada. Então esse vai ser o nosso baseline aqui com 80% de acurácia balanceada. Como eu falei agora, então, partindo dos modelos de classe Random Forest, a gente tem basicamente a mesma lógica que a gente seguiu. Então, começou com o modelo sem usar balanceamento. Está aqui os resultados, a gente vê o mesmo comportamento. Uma taxa bem baixa de verdadeiro positivo para a classe de ódio. Classe balanceada na casa dos 60% também. Em seguida, a gente usou o desbalanceamento de classe para melhorar isso. No caso da Random Forest, a gente usou 3 técnicas: undersampling, oversampling e smoting, na verdade. E o que desses todos que a gente utilizou, o que teve a melhor performance foi o undersampling, então foi isso que a gente decidiu guardar para o resto dos experimentos. Então a acurácia balanceada ficou em 80,9%. A próxima etapa, de novo, a gente fez um ajuste dos hiperparâmetros e adicionando algumas técnicas para ver se conseguia melhorar ainda mais a performance do modelo. Então aqui com todos esses novos parâmetros que foram listados aí, a gente tem que a matriz de confusão no teste para Random Forest é essa que está sendo apresentada e a acurácia balanceada ficou em 80,6%. Então aqui, o desempenho da Random Forest, a gente começou com 66 e chegou em 80,6, que foi o nosso modelo final. Por fim, a gente vai estudar agora 3 modelos utilizando Transformers. Então a gente começou com o Roberta, de novo utilizando a mesma divisão de treino e validação, partindo do modelo pré-treinado Roberta Base. A gente fez um fine-tuning em 8 épocas, utilizando uma learning rate bem baixinha, de 2 com 10 elevado a menos 5. E está aqui o resultado do nosso modelo. A gente consegue perceber também que, de novo, aqui está a classe de verdadeiros por discurso de ódio ainda está bastante baixo, né, mas a acurácia balanceada já está na casa dos 74%, já está um pouco melhor que os modelos iniciais dos outros. A gente, então, em seguida, fez um treinamento do modelo Albert, partindo do modelo pré-treinado, com a mesma divisão de treino. A gente usou 6 épocas dessa vez, com a mesma taxa de aprendizado. E no conjunto de teste aqui, a gente já aplicou o balanceamento também, na hora de fazer o treinamento, usando o class weight. Então a gente chegou aqui que na acurácia balanceada ficou em 80,3%. E o último modelo que a gente fez, de Transformers, foi o BERT. Então a gente, conforme o modelo anterior, partiu do modelo pré-treinado, fez um fine-tuning com 6 épocas, com a mesma learning rate de antes, usando o balanceamento com class weight, e chegou nessa matriz de confusão, no conjunto de teste, com a acurácia balanceada de 81,6%.
Então, se a gente fizer um recapitulativo aqui dos melhores modelos para o nosso problema, a gente tem ali então que o nosso baseline estava com 80%, o Randall Forest chegou em 80,6%, o Beta começou ali com 74,3%, o Albert já deu uma melhorada para 80,3%, por fim, o nosso melhor modelo foi o BERT com 81,6% de acurácia balanceada no conjunto de teste, e foi ele então que a gente escolheu. Então, agora a gente vai basicamente fazer tentar entender o que o nosso modelo está analisando, pegando alguns exemplos do conjunto de teste. Então, pegando aqui um tweet cuja classe verdadeira dele era a classe de discurso de ódio, mas o nosso modelo errou, ele falou que era da classe nenhum. Aqui a gente tem a frase com algumas palavras que estão destacadas, que foram importantes para classificar de acordo com cada classe, e a gente tem a probabilidade de cada classe de acordo com o nosso melhor modelo. A gente utilizou o Lime para fazer essa visualização. Então a gente vê aqui que basicamente ele estava bastante em dúvida, né? Se era discurso de ódio ou se era nenhum. E então a gente viu que por um pouquinho aqui ele acabou falando que é nenhum, então ele acabou errando. E aqui a gente tem as 4 palavras mais importantes para cada classe, para decidir se é ou não aquela classe. Então a gente vê aqui que essas 2 palavras são as palavras mais importantes que ele usou para tentar classificar como sendo ódio, e essas são as 2 palavras que ele usou para dizer que não é da classe de ódio. E aqui a gente tem isso para cada uma das 3 classes. Então aqui a gente consegue ver um comportamento interessante, que é lógico, né? As palavras que são mais importantes para a classe de ódio, elas podem até ser importantes para a classe ofensiva, né? Porque a gente viu ali que tem uma certa sobreposição com algumas palavras, embora esse não seja o caso. Mas para essas palavras tem que ser diferente, elas não podem estar na categoria nenhum. Então, que é isso que a gente observa aqui. E as palavras que são nenhum, esse é o erro do nosso modelo, que embora tenham palavras da classe nenhum, isso não deveria significar que a mensagem em questão não pertence à classe de discurso de ódio, porque o importante é a presença de classe, da palavra de classe de ódio, e não a presença de palavras da classe nenhum. Então tá aqui um dos erros do nosso modelo, que permite a gente entender um pouco melhor o que ele está fazendo. Um outro exemplo aqui, que dessa vez ele acertou, basicamente era um tweet que pertencia à classe de ódio, e ele declarou como sendo da classe de ódio corretamente. A gente consegue ver, então, um pouco do que eu falei da última vez. Né? Então, a palavra que foi mais importante para ele classificar como sendo da classe ódio, essa palavra foi a palavra que basicamente fez ele falar que não é da classe nenhum, e ele aqui ficou um pouco em dúvida sobre o ofensivo, mas a gente consegue perceber que a dimensão da importância dessa palavra não foi a mesma do que no discurso de ódio, então ele conseguiu acertar. Então esse foi o nosso trabalho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.